Olá, tudo bem? Espero que estejam desfrutando de excelente saúde. Eu sou o professor Marcos e vamos tratar da disciplina Psicologia da Educação e tentar resgatar um pouco do que vimos até agora como conteúdo da apostila de mesmo nome. Na primeira aula, falamos de contexto histórico e tratamos de alguns pensadores, filósofos e educadores relevantes para a educação, ou a área da psicologia da educação. Tendo a apostila como base, chegamos em 3 capítulos até aqui, que são eles: o encontro entre a psicologia e a educação, o mundo moderno e as tecnologias e problemas de pais, crescendo com o outro. No primeiro capítulo, o encontro entre a psicologia e a educação, é feita uma apresentação à luz de concepções psicológicas para o desenvolvimento e conhecimento humano, ou melhor, onde faz-se saber como funcionam as conexões entre psicologia, psicanálise e educação. Também traz um alerta para não tomarmos psicologia e psicanálise como sinônimos. Ficamos sabendo que a proposta de inserção do campo psicológico no espaço escolar tem por premissa focar as relações dos agentes escolares no entorno das questões do processo educativo. Vimos que a linguagem, como representação simbólica, é instrumento psicológico, no dizer vigotskiano, de mediação das relações essencialmente humanas. Desse modo, também é possível destacar a relação entre a dimensão psicológica e as práticas educativas presentes no engajamento, comprometimento do sujeito que ensina e daquele que aprende. Já em um mundo moderno e as tecnologias, buscou-se salientar os aspectos afetivos e emocionais presentes nas relações entre as pessoas nos dias de hoje. Neste capítulo, aprendemos que em nosso tempo parece que se produz além daquilo de que a pessoa precisa, antes mesmo de ela saber do que precisa, parecendo assim antecipar-se à dimensão subjetiva do sujeito, às suas escolhas e à sua dúvida, à sua incerteza e ao seu sofrimento. Aprofundou-se no sentido de que, no contexto social atual, em que as referências de base, sendo elas regras e leis, para a organização social, não fornecem uma efetiva regulação, sendo ela moral e ética. As relações se caracterizam como sendo mais impessoais e, por consequência, vê-se um afrouxamento dos laços sociais e familiares. Convive-se numa sociedade do universal, da integração mundial com a globalização, com as tecnologias avançadas, com os satélites de comunicação e a comunicação virtual que convoca o sujeito a uma unificação, a uma unicidade, a uma só voz, uma só língua para o homem. Com certeza, as crianças de hoje são muito mais habilidosas e talentosas do que as de 30 anos atrás. Nossos alunos também o são. Porque elas seguem, ou elas conseguem, e nós adultos não? Talvez a resposta esteja no fato de que, para elas, a tecnologia é um dado da sua cultura, da cultura a qual elas pertencem.
Ao adulto, só resta estar pronto para aprender as novas tecnologias. A tecnologia avançada dos computadores nos mostra o que não poderia ser visto de qualquer outro modo, tal como uma célula viva se multiplicando. A educação, como importante segmento da vida social, não poderia deixar de refletir as tendências de comportamento e de interação social das tecnologias. Portanto, se a escola não usar as tecnologias, será vista pelos agentes escolares, que são eles, aluno, professor, pai, como estando em descompasso com o mundo de hoje, distanciando-se do emocionante e vibrante mundo das comunicações modernas. O uso da tecnologia coloca a escola em sintonia com a era da imagem que nos cerca e os resultados motivacionais em sala de aula são marcantes. De certa forma, aprendemos que a inserção tecnológica na sala de aula deverá ser feita com planejamento, já que não se desenvolve desarticulada de outras mediações educativas. O meio eletrônico, quando bem utilizado, pode dinamizar e facilitar o desenvolvimento de qualquer proposta escolar, visto que ajuda a recriar situações comuns à linguagem dos alunos, a estimular o processo de alfabetização e o hábito pela leitura, como também a desenvolver a capacidade crítica contra os efeitos alienantes da televisão. E no capítulo Problemas dos Pais, Crescendo com o Outro, discutiu-se sobre a relação pais e filhos, e a tarefa dos pais em educar filhos em diferentes campos do saber, como pedagogia, direito, medicina, sociologia, psicologia, psicanálise, entre outros. Observou-se pais com pouca implicação e disponibilidade em estar com os filhos. Para suprir a ausência, equivocadamente, presenteiam os filhos com excesso de objetos, de coisas, de consumismos, de descartáveis. São presentes embrulhados em angústia, que podem aumentar a ansiedade no estabelecimento dos laços pessoais. Educar filhos não é uma tarefa fácil ou isenta de culpa. No entanto, alguns pais ainda optam por criar filhos obedientes, conformados, alienados na organização social. Talvez para não se comprometerem mais tarde. A partir do exposto até o momento, salientou-se que para educar filhos, os pais, sendo eles educadores também, precisam ter certeza de que educar é importante. E um último ponto é lembrado que o ser humano, ao nascer, não tem ainda uma ética definida. E são os pais que têm essa tarefa fundamental e espetacular. Já partindo do lado da escola, verificou-se que a escola deve cumprir sua função social para o sujeito trabalhar os valores mais gerais, envolvendo situações problemáticas atuais e urgentes, visando a emancipação do aluno, do cidadão, no processo de escolarização. Então, como conteúdo, de forma resumida até, para esse primeiro bimestre, foram vistas nesses 3 capítulos, subtendendo-se dessa forma. Ok? Espero ter contribuído para um melhor entendimento do conteúdo. Forte e caloroso abraço!